Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história literalmente sobrenatural. Por quê? Porque nós vamos falar sobre fatos estranhos que aconteceram nos bastidores do filme Insidious, ou seja, sobrenatural aqui no Brasil. E o ator mirim Ty Simpkins, que interpretou o Dalton Lambert, ele teve muita dificuldade em gravar algumas cenas desse filme por causa do ator que interpretou um demônio nessa história. E eu também vou deixar no finalzinho do vídeo para vocês um relato da atriz Vera Farmiga. Ela interpreta, a Lorraine Warren na franquia Invocação do Mal. Nós temos essa playlist aqui no canal, mas eu não lembro de ter deixado esse relato dela para vocês. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo, por isso que eu convido vocês a ficarem comigo até o último minuto, tá bom, gente? Se gostar, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para nós. E eu peço também que, se vocês puderem, se tornem membros aqui do Mistérios, porque isso vai ajudar muito mesmo o nosso trabalho. E peço também que vocês maratonem as nossas playlists, porque nós temos muitos vídeos. A gente já tem praticamente mais de 200 vídeos, tá? E tem muita história legal que vocês me pedem e já está feita. Querem saber quando sai vídeo novo? É muito simples, acionem aqui na plataforma o sininho também de notificação e também entrem no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você sempre será notificado por nós quando sai vídeo novo. E o último recado, prometo bem rápido: se você gosta de castelos assombrados ou não assombrados, por favor, gente, conheçam também o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. A ordem cronológica da franquia sobrenatural, ela originalmente em inglês, chamado Insidious, ela fez e faz ainda muito sucesso para quem gosta de filmes de terror. E eu confesso a vocês que o primeiro filme me deixou bastante impressionada. Eu não costumo sentir medo desse tipo de filme, mas o primeiro realmente me deixou bastante assustada por causa daquela velha, Eu digo assim porque realmente era um personagem caracterizado assim, e ela aparece logo no começo do filme com um som bastante assustador, tá? Muito assustador mesmo, e ela está segurando uma vela. Então, para ir no banheiro de madrugada foi bem complicado mesmo, e o Vlad ficou com medo sim, porque eu sei. Então, para mim, de todos os filmes, esse foi o que mais me assustou. Talvez para vocês não, então quero que vocês deixem também aqui para mim, da franquia desse filme sobrenatural, qual deles para vocês foi o mais assustador. Sobrenatural, ele teve 5 filmes: o Sobrenatural de 2010, o capítulo 2, lançado em 2013, a Origem em 2015, a Última Chave em 2018 e agora, por último, em 2023, A Porta Vermelha. E esse filme, A Porta Vermelha, eu achei muito interessante porque ele trouxe novamente os personagens do primeiro filme, e o Patrick Wilson, ele foi também não só o protagonista desse filme, como ele também foi o diretor. E para quem não sabe, o Patrick, ele também faz o Ed Warren na franquia Invocação do Mal. Dos 5 filmes lançados, todos os atores, é claro, ganharam destaque, porque eu sempre penso assim: se você se dedica num trabalho, você merece no mínimo um pingo de respeito. Mas é claro que teve alguns artistas que tiveram um pouco mais de destaque na mídia. Um desses, que tiveram mais destaque justamente foi o Patrick Wilson. Ele interpreta o Josh Lambert no filme Sobrenatural. E a esposa dele na ficção, ela se chama Renee Lambert. Ela é interpretada pela atriz Rose Byrne. O Ty Simpkins, ele dá vida ao filho do casal, e o nome dele na ficção é Dalton Lambert. Ele tem um problema muito sério com um demônio
chamado Lipstick Face. Eu acredito que seja assim o nome dele, tá, gente? Então, se o meu inglês não estiver muito bom, me perdoem, por favor. De acordo com o elenco e também com alguns membros da equipe, eu não consegui descobrir muito se isso aconteceu no primeiro filme. É mais relatado no capítulo 2. Mas essas pessoas falam, inclusive o Patrick Wilson falou também, que eles sentiam uma energia muito carregada. Muitas pessoas da produção não ficaram até o final do filme e pediram para sair porque eles disseram que viam sombras passando, que barulhos inexplicáveis aconteciam, que objetos queimavam, objetos caíam, eles sentiam empurrões, beliscões, então são coisas que vocês já estão acostumados, né, a escutar. Aqui no canal a gente fala muito mais do sobrenatural do que o criminal, mas nós também temos uma playlist que fala sobre o criminal, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, muita gente falava que nesse filme, tanto nos sets de filmagens, na parte interna de algum lugar, como também na parte externa, eles sentiam uma espécie de peso, como se alguma coisa pesada estivesse nos ombros deles, uma energia extremamente carregada e negativa. E isso não foi sentido somente pelo pessoal que estava atrás das câmeras, mas também pelos atores. Além disso, o elenco também costumava escutar uma espécie de zumbido estranho, e isso acontecia em várias salas vazias ao redor do set, quando não havia realmente ninguém nelas. E isso acontecia também nos bastidores do primeiro filme, mas no segundo a intensidade foi maior. Então, como eu falei para vocês, eu não consegui descobrir se no primeiro filme teve muita coisa a respeito sobre situações estranhas, mas essa questão do zumbido também aconteceu na gravação do primeiro filme. E um detalhe, tá, gente? Esse zumbido, ele costumava acontecer principalmente em um determinado set. E qual set era? Um hospital abandonado. Sobrenatural, capítulo 2, traz uma sequência ambientada em um hospital abandonado, onde os protagonistas são enviados para lá com a alegação de que encontrarão respostas para os sustos sobrenaturais que os aterrorizam. Os protagonistas do primeiro filme são praticamente os mesmos do segundo. É claro que outros atores também foram contratados, mas sim, eles trouxeram aquela atmosfera do primeiro filme para o último. Confesso que esse último eu não assisti, então não sei dizer exatamente se foi assim. Isso eu pesquisei em fontes escritas, mas se você tiver alguma informação diferente dessa que eu estou passando, deixa aqui para mim no comentário, que eu fiquei bem curiosa para saber e vou assistir esse filme. A cena que conta a história de um fantasma de um paciente assombrando uma enfermeira no dia seguinte ao que ele teria tirado a sua própria vida, foi filmada no Linda Vista Community Hospital, que é um hospital abandonado na zona sul de Los Angeles e que foi fechado há quase 2 décadas. E também é um local popular de filmagens de outros filmes e também de programas de TV com foco no sobrenatural, ou seja, já foi um local bastante pesquisado também, onde evidências paranormais foram detectadas. A gente sabe que muita coisa também, tem muita equipe séria, tá, gente? Eu acredito sim que tem muito Ghost Hunters por aí, que são sérios, mas também tem aqueles que já chegam intimando, né, de certa forma, a entidade. Não é assim que a coisa funciona. Então eu sempre falo, não brinque com aquilo que você não conhece. Se você não acredita, ok, é um direito seu, respeita, tá, gente? Respeito é a base de tudo. Então é um local que já foi muito pesquisado e eu tô bem afim de pesquisar ele também para trazer para vocês aqui no canal. E se vocês quiserem, é óbvio que eu vou fazer, mas eu preciso que vocês deixem isso para mim no comentário, porque isso também aumenta bastante o engajamento do vídeo. Jennifer Spence, também designer de produção de filmes de terror como Annabelle 2 e algum dos filmes da série Atividade Paranormal, ela disse que algo estranho aconteceu com os membros da equipe de Sobrenatural, porque ela também fez parte dessa equipe e ela também sentiu coisas estranhas. A Jennifer, ela disse o seguinte em uma entrevista à Cosmopolitan, e eu vou ler aqui para vocês,
exatamente a frase que ela mencionou. Para quem está chegando agora, tá, gente? Para quem já está aqui há mais tempo, já sou um pouco repetitivo, mas para quem está aqui agora, nesse momento, inscrito, não inscrito, que seja, eu costumo ler, tá? Exatamente a frase que a pessoa falou, porque isso traz um tom, pelo menos para mim, né? Eu penso assim, um tom de veracidade muito maior. A Jennifer disse o seguinte, então, abre aspas. Quando estávamos nos preparando e nos vestindo no porão do Hospital Linda Vista para gravar o filme Sobrenatural, havia um quarto cheio de registros de antigos pacientes dos anos 1940 a 1950. Estávamos tirando esses documentos para ter espaço para transformar o local em camarim. Não demorou muito e todos que estavam nesse quarto começaram a passar mal e se sentirem estranhos e pesados. Tivemos que dar uma pausa porque todos estavam se sentindo extremamente mal e estranhos. No segundo ou terceiro andar, o sinal sonoro de uma campainha começou a tocar toda vez que ninguém estava lá. Fecha aspas. Para alguns médiums que já pesquisaram esse hospital, eles falaram que muitos pacientes perderam a vida lá dentro, que funcionários também perderam a vida lá dentro de uma forma não natural, se é que vocês me entendem, porque eu não posso deixar aqui a palavra correta, porque senão o YouTube corta, né, censura realmente o vídeo, mas muitas pessoas teriam vivido verdadeiros horrores lá dentro. E isso tudo deixa, assim, marcas muito negativas e para alguns médiuns, né, palavras desses médiuns, alguns espíritos que passaram por tudo isso ainda não conseguiram se livrar desse passado que para eles ainda não passou. E assim, gente, hospital é uma coisa muito complicada, porque é um local que trata tanto de doenças, né? Ele trata a doença, ele cura o paciente, como ele também presencia falecimentos e muita coisa negativa, obviamente, acontece por lá. Eu já contei essa história para vocês em outros vídeos, quem me acompanha vai achar, e Bruna de novo, mas também sei que tem muita gente que está chegando agora aqui no canal. Eu trabalhei muito tempo em um hospital, lá no Bahia Sul. Na verdade, eu trabalhei na parte clínica, mas eu lidava sempre com os pacientes. E o que acontecia? Muita gente já saía de lá desenganada e a energia, sim, da gente ia simplesmente para o chão. Isso já aconteceu comigo. Então, o que acontecia? Eu era a primeira a chegar no bloco A, que era a parte de clínica. Quem mora em Floripa sabe do que eu tô falando. Então, eu era a primeira a chegar. Eu chegava por volta das 6:30 da manhã e eu tinha que pegar o elevador porque eu trabalhava no terceiro andar. Várias vezes, era tudo um breu, tudo escuro. O vigilante ficava do lado de fora, não tinha acesso nenhum ao elevador. Não era um elevador que tinha alguém que programava. Você tinha que apertar o botãozinho, enfim. Então, várias vezes eu cheguei, simplesmente as portas dos elevadores abriam sozinhas, sem eu pedir para que o elevador descesse. E quando eu entrava dentro do elevador, o botão número 3 era acionado. Isso aconteceu comigo, gente, várias vezes. Quem não quiser acreditar também não tem problema. Só peço que o comentário seja deixado com respeito, ok? Então, o que eu fazia? Eu subia até o terceiro andar, lá eu agradecia e ia embora. Fora outras histórias que um dia também eu vou contar aqui pra vocês. Por isso que eu acredito bastante no sobrenatural e respeito quem não acredita também. Voltando ao Hospital Linda Vista, em Los Angeles, o elenco da equipe, os senhores de Salem, também falaram que esse local é, sim, extremamente assombrado, e a Jennifer Spence também bateu um martelinho dizendo que para ela não tem dúvida nenhuma, porque ela também trabalhou em Senhores de Salem, e ela disse que para ela é um local infestado de espíritos, que muitas pessoas ainda estão presas lá. Na verdade, pessoas não, né? Espíritos ainda estão presos por lá. Por qual motivo? Talvez a gente nunca vai saber. A Jennifer, ela explicou que havia momentos em que uma campainha tocava nos quartos dos pacientes quando não havia ninguém no hospital, e isso aconteceu várias vezes e também teria acontecido em outros filmes.
Entre outras coisas, a Jennifer disse o seguinte quanto a isso, também à revista Cosmopolitan. Abre aspas. Tenho certeza de que havia algo lá. Segundo ou terceiro andar. A campainha de um dos quartos tocava o tempo todo quando ninguém estava lá em cima. Não haviam pacientes, porque ele é um hospital abandonado, mas a campainha no final de determinados corredores tocava o tempo todo e nos assustava. Fecha aspas. Inclusive, a Jennifer falou que a gravação de algumas cenas teve que ser simplesmente parada, porque essa campainha ela atrapalhava. Muita gente achava também que poderia ser pegadinha de alguém, fizeram algumas buscas, ficaram ali, né, digamos assim, de emboscada, para ver se pegava alguém no pulo, mas nada, gente, nada foi realmente visto, e essa campainha simplesmente tocava sozinha, e em outras produções também foi o mesmo problema, e a proprietária do local não sabe explicar. Já foram chamados alguns especialistas, né, em campainha, não sei se é eletricista ou outra profissão, enfim, para ver se tinha alguma coisa que estava dando contato. Mas nada foi encontrado, a campainha foi trocada, inclusive, e mesmo assim, esse tipo de som ainda ecoa por esse local. O principal antagonista do filme Sobrenatural é o demônio Lipstick Face, que também é chamado o Homem com o Fogo no Rosto. Essa figura, ela é uma entidade muito sinistra, tá? Que mantém o personagem Dalton cativo, isso provavelmente no sono, tá? O Dalton, ele era o filho do Josh Lambert, como falei para vocês, interpretado pelo Patrick Wilson, e foi muito complicado pro Ty fazer esse personagem. Eu sempre acho muito complicado, tá? Minha opinião. Crianças participarem de filmes de terror. Tem que ter muito cuidado na forma que vai colocar a cena. Isso me lembrou também uma cena do filme O Cavaleiro Sem Cabeça, que eu achei muito legal, do Tim Burton. Tem uma cena que o Cavaleiro Sem Cabeça, ele vai atrás da parteira, né, da cidade, e também do marido dela, que eu não lembro agora o nome. Esse casal, ele tem um filhinho, um menininho pequenininho, ruivinho, bem fofinho. E ele participou de uma cena onde o cavaleiro tinha que fazer o trabalho dele, né? Só que o que acontece? O cavaleiro fez esse trabalho com a parteira e o esposo. Mas ao chegar na porta, ele percebe que falta alguém, falta o menino. E esse menino está escondido ali no porão da casa. E ele pega esse menino, né? Ele puxa esse menino para cima e ele faz o que ele tem que fazer. Mas, no making of desse filme, que eu assisti várias vezes, eu descobri o seguinte, que foram cenas gravadas separadas. O menino não teve contato com o cavaleiro. Não da forma mais assustadora, né? Em algum momento ali, o cavaleiro encostou nele. Mas eu achei que o Tim Burton teve muito cuidado. Ele falou que fez isso para não assustar a criança. E nesse caso, acho que faltou no Sobrenatural. Tudo bem, o Ty já estava com 9 anos, a idade do meu filho do meio. Eu não deixaria ele fazer. Então, ele passou muito medo, porque assim, esse demônio que aparece no capítulo 2, um adulto já ficaria com medo. É uma figura totalmente amedrontadora, pelo menos pra mim. Ele tem um rosto vermelho, os olhos meio amarelos, assim, ele é muito feio mesmo, tá? Não o ator, enfim, o personagem dele. Então, o que o diretor pensou? Bom, o Ty tá muito assustado, ele não conseguia gravar e tinha que ser aquele ator. Inclusive, ele fez o Jurassic World, tá? Ele fez o irmãozinho caçula lá do primeiro filme do Jurassic World. Hoje ele já tá bem diferente, tá um homem formado. Mas, enfim, eu acho que ele interpreta muito bem e eu acho que ele foi muito corajoso, porque ele realmente teve que ficar num cenário escuro, totalmente escuro, somente com um câmera e o diretor e esse demônio. Então o diretor pensou, bom, eu vou levar ele para acompanhar a caracterização do ator, que se chama Joseph Bishara. Esse ator que interpreta o demônio, ele também é responsável pela trilha sonora do filme. Então ele é um cara bem legal, ele conversa com todo mundo, ele sempre puxou muita conversa com o Ty, mas o Ty sempre assim um pouco meio arredio com ele.
Então o diretor do filme levou ele para ver como é que funcionava a caracterização e pediu para que ele inclusive ajudasse a passar aquela pomada vermelha no rosto do Joseph. E foi ali então que o Ty realmente viu, ele é um ator, mas ele também é um ser humano e é uma criança. Então ali ele teve um contato um pouco maior, eles brincaram bastante com ele, tiraram um monte de fotos e daí sim eles conseguiram gravar. Mas mesmo assim várias cenas tiveram que ser repetidas porque no meio da cena ele começou a chorar. Então não podia ser outro ator, já tinha sido rodado boa parte do filme e o diretor também tinha aquele interesse de ser o Ty, tinha que ser o Ty. Quando ele participou do último filme, A Porta Vermelha, claro que a situação mudou, né? Ele já é um homem, já era um cara que já tinha uma convicção melhor, já não levava tantos sustos, então foi bem mais fácil de gravar. Mas o capítulo 1 e o capítulo 2 foi bem complicado porque ele sentiu muito medo. Quanto a isso, o diretor James Wan disse o seguinte ao site Screen Rant, abre aspas, o que é realmente triste é o menino, o personagem Dalton, interpretado por Ty Simpkins. No filme, ele estava muito apavorado. Ele tinha apenas 9 anos de idade. O filme tinha um personagem particularmente desagradável e assustador, certo? Fique você ao lado dessa coisa toda pintada na escuridão. Fecha aspas. Por que ele disse isso? Porque o ator foi muito criticado. Mesmo sendo uma criança, muita gente falava, ai, por que não escolheram outro? Ai, ele não é ator, porque se fosse ator não teria medo. Gente, é uma criança. Então vamos ter bom senso antes de fazer um comentário desses. Referente ao diretor James Wan, ele tem uma vasta lista de filmes. Ele inclusive dirigiu e produziu também Invocação do Mal, Sobrenatural, Annabelle, A Freira, Jogos Mortais, Megan, entre outros. Tem muitos filmes que ele fez, tanto o papel de diretor quanto o de produtor. Então é um diretor que já é bastante acostumado também a trabalhar com crianças, né, e a saber lidar com elas nesse sentido. Então, teve alguns relatos também que informaram que teve alguns atores que no próprio teste já reprovaram porque sentiram muito medo dos personagens, inclusive no filme A Freira. O próprio James Wan falou, inclusive nós temos esse vídeo aqui no canal falando sobre os bastidores assombrados do filme A Freira. O próprio James Wan, que já é adulto, falou que muitas vezes sentia muito medo de chegar próximo da atriz, né, que faz o papel de A Freira. Então ele tinha muito medo de chegar perto dela porque ela estava com uma caracterização muito forte, mas ela era muito correta no que ela tinha que fazer. Ela nunca pregou sustos em ninguém, a não ser quando era realmente necessário em cena. Mas fora de cena, ela ficava quieta, ela prestava muita atenção no que ela tinha que fazer. Então, não era uma atriz brincalhona em set, mas mesmo assim, ele tinha bastante medo de chegar perto dela. Como eu falei para vocês, nós temos uma playlist aqui de Invocação do Mal, casos, né, de Ed e Lorraine Warren. É claro que no filme tudo é muito mais intensificado, nos livros, na realidade, talvez tenha sido um pouco mais calma a situação, digamos assim, mas no filme a gente sabe que eles aumentam um pouco justamente para conseguir bilheteria, mas não quer dizer que não tenha um fundo de verdade. O que acontece? Teve uma cena da Vera Farmiga que ficou na cabeça dessa atriz até hoje. Ela disse que não esquece e eu vou comentar sobre ela para vocês agora. Muitas pessoas que trabalharam no filme Invocação do Mal falaram que coisas estranhas aconteciam, principalmente às 3 horas da manhã. E é um horário bem complicado, tá, gente? Inclusive eu falo isso por experiência própria. Eu não vou deixar aqui para vocês, não quero influenciar ninguém. Ao contrário do que já andaram dizendo por aí, que eu sou sensitiva, que eu sou médium, que eu cobro por serviços assim totalmente informações falsas e mentirosas, tá? Então, se você escutar alguma coisa assim, por favor, denuncie, porque isso é falso, tá? Mas o que acontece? Eu sei por algumas situações que eu já vivi, que talvez um dia eu venha contar para vocês, que o horário das 3 horas, principalmente da madrugada, é bem complicado, e isso também aconteceu
em Invocação do Mal. As pessoas falavam que acordavam do nada, que eles se sentiam observados, tocados, que a temperatura, mesmo o tempo estando um pouco mais quente, simplesmente despencava e que barulhos estranhos eram escutados, além, é claro, de sombras que eram vistas espreitando pelas paredes. As assombrações mais horríveis teriam acontecido com os atores Vera Farmiga e Joey King. A Vera, ela supostamente encontrou marcas de garras esculpidas no seu laptop pessoal enquanto ela filmava. E ela não sabia como essas garras apareceram no laptop dela. Inclusive estragaram, tá? O laptop dela, a parte ali da tela, ficou bastante danificada por causa desses arranhões. Como era uma coisa pessoal dela, ficava no armário dela, fechado, ninguém tinha acesso, então não teve esse negócio de, Bruna, foi uma pegadinha. Alguém pegou o laptop, desculpa gente, a minha voz não tá muito boa ainda. Alguém pegou o laptop, alguém fez alguma coisa para assustá-la. Não foi nada disso. Ela abriu o armário, pegou, estava no estojo, e quando ela abriu, ela teve essa grande e inesperada surpresa. E uma coisa extremamente curiosa, tá? E na minha opinião, assim, tem muito a ver com forças malignas. No dia seguinte que a Vera encontrou essas garras no laptop dela, ela sentiu um ardor muito forte na coxa dela. Eu não sei dizer se foi na perna direita ou na perna esquerda, enfim. Mas quando ela levantou ali a saia que ela estava usando, ela já estava caracterizada como Lorraine Warren, então ela usava muita saia. Ela percebeu que as mesmas garras, o mesmo formato que haviam no laptop dela, estavam na coxa dela. E aquilo deixou ela muito assustada, ela não gravou naquele dia. Ela teve os primeiros socorros, a saia dela não estava rasgada. E muita gente fala que a mesma força maligna que fez aquilo com o laptop dela, também fez aquilo na coxa dela, tentando espantá-la do filme. Ela disse que fez muitas orações, que pediu muita ajuda, inclusive para a Lorraine Warren, tá? Ela leu muitos livros também do casal Warren, então é uma coisa que dá para ver que ela tinha um carinho muito grande pela Lorraine, porque em várias fotos onde a Lorraine estava visivelmente já bastante debilitada, em festas de lançamento dos filmes, enfim, a Lorraine estava sempre acompanhada da Vera. Então elas se davam muito bem. E a Vera falou que só conseguiu continuar realmente esses filmes porque ela conversou muito com a Lorraine Warren, explicando que aquilo tudo ia passar e que aquilo tudo era, sim, um aviso, né? Na verdade, uma ameaça velada, não tão velada assim porque estava escancarada, né? Na verdade, não era nem velada, escancarada, que era para ela abandonar aquele tipo de filme. Mas ela não abandonou, fez um grande sucesso de bilheteria. Todos os filmes de Invocação do Mal e também de Sobrenatural são grandes sucessos e eu tenho certeza que outros ainda vão vir. E eu espero que sim, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim seus comentários, a sua curtida, o seu like. Se não gostar, então pode dar o dislike. Se não gostar, não tem problema, certo? Um beijo grande e até a próxima história. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Já estamos ali com mais de 60 mil inscritos e tudo isso nós devemos a vocês, tá bom? Beijo grande em todos, gente. Tchau, tchau. Obrigado!